Muito bem. Hoje nós vamos refletir um pedacinho do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Disse assim: naquele tempo, Jesus disse: ninguém sabe a respeito desse dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente Deus. Porque, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. De fato, nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Senhor vem. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse roubada. Portanto, também vós estejais preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperam. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Vocês repararam aqui nessas velinhas, né, que nós temos hoje aqui no altar. Cada velinha aqui tem a cor do advento. Então hoje começa o advento, que é a preparação para o Natal. Então cada uma delas será acesa até a celebração do Natal, né? E a roxa é a primeira delas. A Kátia se lembrou desse detalhe, né? E colocou aqui para a gente, ficou muito bonitinho. Então cada celebração nós vamos acender uma vela dessa, tá certo? Para nos lembrar que nós estamos em preparação para o Natal. E hoje, que é o primeiro dia do advento, advento significa espera, essa leitura nos chama a atenção. Sobre o quê? Sobre uma possível vinda de quem? Do Filho do Homem. Não é isso que vocês ouviram? Então esse evangelho é muito interessante para a gente refletir acerca disso. Primeiro, na semana passada, quem veio na celebração se lembra que nós falamos sobre os títulos que Jesus recebeu no decorrer da história. Lembram disso? E aí a gente começou fazendo uma espécie de crítica, não é? Ao que o Vaticano fez, crítica positiva ao que o Vaticano fez em relação aos títulos marianos. O Vaticano lançou uma nota dizendo que era para parar de ficar dando títulos para Maria, assim à torta e à direita. E criticou 2 que a igreja deu: corredentora e medianeira de todas as graças. E agora teve que voltar atrás. Não sei se vocês viram isso. O mesmo redator da nota teve que voltar atrás e dizer o seguinte: olha, tá bom, então, porque teve um alvoroço dos fiéis, né? O pessoal ficou revoltado. Isso mostra que o Vaticano já não tem mais tanta força assim diante dos fiéis católicos. Isso é bem interessante pensar, né? Alguns anos atrás, o que o Vaticano falava, aliás, o que a CNBB falava no Brasil, era norma. Hoje, ninguém respeita mais, ninguém está nem aí o que o Vaticano pensa ou deixa de pensar. Isso mostra que o catolicismo popular tem mais força do que a hierarquia da igreja. Por um lado, isso é positivo. O problema é que o Vaticano, nesse sentido específico, estava certo. Incrível que pareça, né? Exato. Então quer dizer, se a hierarquia fosse contestada pelos motivos que deveria, né? Do padre não casar, de não existir mulher no sacerdócio, da igreja ser centralizadora, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, aí não, né? Vai reclamar quando acerta, quando o Vaticano acerta, os fiéis conservadores vão contra. E aí agora o redator da nota, que eu não me lembro o nome dele agora, ele disse que isso vai ficar restrito então aos documentos oficiais da igreja. Então, a partir de então, a igreja, quando lançar um documento relacionado a Maria, não vai tratar Maria como corredentora, mas o povo pode continuar. Até porque tem paróquia que tem sentido, tem cidade que tem sentido, tem município, então quer dizer, é complicado, né?
Ok. Aí nós falávamos sobre isso. E falamos também, estendendo, esticando um pouco mais a corda, sobre os títulos que o próprio Jesus recebeu no decorrer da história. Na sua imensa maioria, títulos errados. E especialmente alguns deles, ele foi contra em vida. Um deles é o de rei. Então, na celebração passada, o cristianismo celebrou Jesus, rei do universo. E a gente disse, olha, Jesus em vida, isso é um título que ele recusou. Quando tentaram fazer de Jesus rei, ele, deu no pé. Ele não quis isso, né? E quando ele foi aclamado rei, quando ele entrou em Jerusalém, nós já conversamos sobre isso, era em tom de deboche. Ele fez isso para afrontar Pilatos, né? Então Jesus, ele nunca quis ser rei. Ele nunca quis ter esse cargo, esse título. Por quê? Porque é um título que tem por detrás o quê? A ideia de uma monarquia, de um poder absolutista e centralizador. Do eu mando, vocês obedecem. Do eu sou ungido de Deus, porque os reis sempre se consideraram isso, né? Os ungidos de Deus. Eu sou ungido de Deus, você não é. Então eu mando, você obedece. E Jesus nunca quis isso. Jesus falava de um reino, sim, mas de um reino de Deus, não do reino de César. E nem Jesus quis se colocar no lugar de Deus. Ele dizia que o reino era de Deus. Ele, quando muito, era o porta-voz desse reino, o profeta desse reino. Profeta significa isso, porta-voz, né? Então, quer dizer, esse é um título que no entender humano, na lógica humana, remete a poder. E Jesus nunca quis isso. Embora as pessoas falem, né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se isso é o tipo de coisa que Jesus se agradaria ouvir, não. Se falassem do sangue de Jesus tem amor, né? Tem libertação, é poder. Foi o poder que matou Jesus. E foi o poder monarca, absolutista do tempo dele, que matou Jesus. E aí a gente refletiu isso na semana passada. Olha, vamos tomar muito cuidado com os títulos que nós damos a Jesus, a Maria e a quem quer que seja. E mais do que isso, vamos tomar cuidado com os títulos que nós nos damos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o doutor fulano, eu sou o doutor cicrano, porque eu sou o fulano de tal, o ultrano de tal, o filho de não sei quem. Não é isso? E a gente vive numa cidade que é assim, né? A carteirada. Cuidado. E eu estou dando aula lá em Agudos, né? Vocês sabem. E Agudos, se Bauru é assim, imagine lá. E aí, lá estuda o filho do prefeito. E aí, eu não sabia, né? Eu não procuro saber essas coisas. Está todo mundo igual. Se está certo ou se está errado. Não tem isso. E aí eu botei o menino para fora um dia desse, né? Da aula. Aí falaram assim para mim, esperto, porque esse aí é o filho do prefeito. Eu falei, eu sou filho de Deus. Não é? Quer dizer, é todo mundo igual, não é? Então tem essas coisas do trato, no meu fulano é filho do Beltrano, e daí? Se está certo, ok, se está errado, é a mesma política, não é? Enfim, então é só para a gente entender que muitas vezes a gente se deixa levar por isso, né? Os títulos e os cargos. E Jesus é um exemplo de alguém que não se deixou levar por isso, embora o povo quisesse. Porque quando o povo judeu, lá no primeiro século, tanto quanto hoje, tá? Esperava o Messias, eles estavam esperando isso, um rei, um libertador, aquele que vinha para estralar o chicote, ele botar a ordem na casa. E Jesus recusava esse tipo, não é por aí. Não é por aí. O meu reino, ele vai dizer, não é daqui. Não segue essa lógica de vocês. O meu reino não é do poder, o meu reino é do amor, é da libertação, da justiça. E alto lá. Não da justiça nos critérios humanos, na justiça no critério de Deus. Enfim. Então, dentro dessa mesma lógica que a gente já está conversando, esse texto de hoje vem a calhar. Para a gente refletir um pouco, né, ainda dentro dessa mesma perspectiva, acerca do Filho do Homem. Por quê? Porque esse foi o único título que Jesus se deu. Jesus se deu algum título, Padre? Sim. Qual? O Filho do Homem. Isso ele se chamou, ele se chamava assim, ele se tratava assim. E filho do homem significa simplesmente ser humano. Em hebraico é bar nashá,
Filho do homem, ser humano. Então quando Jesus dizia, eu sou o Filho do homem, quem dizem os homens que é o Filho do homem? Quando ele pergunta para os discípulos dele, né? Estão falando de mim? Ser humano é a forma como Jesus se definia. E é assim também que cada um de nós precisa se definir. Quem nós somos? Seres humanos. Quando a gente entender isso de uma vez por todas, o mundo deixa de ser como é. Não, porque eu sou americano, eu sou norte-americano, porque eu sou judeu, porque eu sou palestino, porque eu sou brasileiro. Não, nós somos seres humanos, iguais, independente do lugar que a gente nasce, da classe social que a gente tem, a cor de pele ou orientação sexual, religião ou não religião. Ser humano, é assim que Jesus se definiu. E é assim que nós precisamos nos definir também. Então ele se dá esse título. Se é que a gente pode chamar isso de título, né? Mas tá, vamos lá dentro dessa lógica. Então Jesus é o ser humano. O ser humano. Nós falamos sobre isso também. Ah, padre, então Jesus foi só mais um ser humano, como fala? Não, ele foi o ser humano, o exemplo de humanidade que nós precisamos seguir. Porque como a gente falava na semana passada, nem todo Homo sapiens é um ser humano. Todos nós, quando nascemos biologicamente falando, nascemos como exemplares biológicos da espécie sapiens. Esse é o nome científico que nós temos. Então nós somos Homo sapiens sapiens, ou seja, seres, homens que pensam e sabem que pensam. Olha que interessante isso. Agora, o fato de você ser um Homo sapiens sapiens não lhe garante que você seja um ser humano. Embora exista lá os direitos de toda pessoa humana, legalmente falando, sim. Mas eu estou falando ontologicamente. Não significa dizer que você chegou lá. Não se engane. Tem muito Homo sapiens sapiens andando na rua sem nada de humanidade. É puro animalismo. É um ser animal, simplesmente. Vive, não é, de acordo com os seus instintos animais. Quem que não conhece gente assim? Você olha e você fala, poxa, você é um bicho. Você não é ser humano. Você não pode ser ser humano, não é? Então quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente se engana. Ainda em relação à questão dos direitos humanos. Que bom, amém. Graças a Deus, nós temos os direitos da pessoa humana. E devemos lutar por eles. Mas e os deveres da pessoa humana? A gente não fala sobre. É só direito? E hoje em dia é isso que essa meninada aí fala, viu? É meu direito, é o teu dever. Qual é o nosso dever de ser humano? Como que a gente se torna ser humano? Aí, ser humano não é coisa que se nasce. Ser humano é coisa que se torna. Eu vou construindo a minha humanidade na medida que eu vou entendendo quem sou eu, quem é o outro e quem sou eu em relação ao outro. Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar isso. Mas padre, essa passagem de hoje aí, que Jesus está falando assim para os seus discípulos, olha, alto lá, porque quando vier o Filho do Homem, vai ser que nem nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Segundo a mitologia judaica. Noé nunca existiu, é um mito. Mas segundo a crença judaica, como é que foi? Lembra da historinha lá? O Noé era um doido, vou falar que era doido, porque ele estava dizendo, olha, vem aí o dilúvio, vem aí o dilúvio. E o povo falava assim, ah não, esse povo está doido. Ele foi construindo lá o barco, né? Vem aí o dilúvio. Aí o povo dizia, isso aí ficou doido. E aí veio mesmo. E eles e a família dele se salvou. Aí Jesus disse assim, olha, os dias do Filho do Homem são iguais aos dias de Noé. Ninguém levava a sério. Quando ele dizia, aí vem. Quando veio mesmo, não ficou ninguém vivo, só o Noé com a família dele. E aí ele vai dando outro exemplo. Nos dias do que vier o Filho do Homem, 2 homens estarão andando, trabalhando. Um vai ser levado, o outro vai ficar. 2 mulheres vão estar moendo no moinho. Uma vai ficar, a outra vai ser levada. Aí os cristãos, e especialmente os protestantes que levam a Bíblia pela letra, falam, está vendo? É o arrebatamento. Quando Jesus voltar, você vai estar aí andando na rua, aí você vai ver um subindo, uma espécie de abdução alienígena, e o outro ficando. Vocês riem, mas é assim que o povo pensa que vai ser.
Mas está escrito lá, padre, que duas mulheres vão estar trabalhando. Uma vai subir, vai ser abduzida, a outra vai ficar. Olha, chega a ser cômico. Setembro agora, desse ano? Não me recordo. O pessoal estava até falando assim, qual era a música que eles iam levar no aparelho deles, de oração, no celular, para poder subir ao vivo, para as crianças serem arrebatadas. Ah não, mas isso aí é uma santíssima. Mas é de algum grupo religioso que estava dizendo isso? Igreja estadunidense. Igreja estadunidense, tem que ser, né? De lá só vem coisa boa, né? Essas loucuras religiosas, neopentecostalismo, é tudo de lá, viu? Tudo de lá. E o povo então, e agora? Vai ter que renovar a playlist, né? Porque não tem. Mas o grande fato é que o cristianismo espera esse retorno de Jesus há 2000 anos. E vai continuar esperando. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. E o capítulo 24 do Evangelho de Mateus não é um texto histórico. Ou seja, provavelmente Jesus nunca disse isso. Isso é uma criação posterior das primeiras comunidades. Mas por que, padre, que as primeiras comunidades cristãs, e especialmente essa comunidade de Mateus, acreditava na segunda vinda de Cristo? Por influência do apóstolo Paulo. Paulo é o primeiro apóstolo que vai dizer que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo. Para quando? Para ontem. Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses que o fim do mundo vem, o Apocalipse vem com a vinda de Jesus pela segunda vez. E isso se daria num curto período de tempo. Tanto é que Paulo vai dizer que nem é bom que a gente se case, porque não vai dar tempo. Jesus já está chegando. Então é por influência de Paulo que se criou no cristianismo desde o começo, daí a prova, nós temos isso no Novo Testamento, e é verdade. Mas por quê? Por influência de Paulo. O próprio Jesus nunca disse isso, historicamente falando. Por quê? Porque Jesus se tratava como filho do homem. E ele falava que o reino não era algo que viria, era algo que já estava acontecendo na história, através das ações dele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, nós acreditamos nisso, alguns não entenderam muito bem isso. E ficavam pensando assim, bom, Jesus foi, morreu, o reino não veio, então a gente vai ter que esperar ele voltar. E acreditava que ele já estava chegando. E aí então colocam essas palavras na boca de Jesus, como se ele estivesse falando, não é? Olha, quando o Filho do Homem chegar, o Filho do Homem não é ele? Ele já não está aqui? É contraditório. Quando ele chegar, fiquem vigilantes, porque um vai ir, o outro vai ficar. Um vai ser arrebatado, o outro vai ficar. Esse texto, muito provavelmente, não faz parte da historicidade de Jesus. Jesus nunca falou que ele voltaria. O reino de Deus já estava sendo instaurado na terra e na história por meio dele. E ele disse que cabe a nós, seus seguidores, continuar a instauração desse reino. Até que um dia esse reino vai se completar. No fim do mundo, padre? Não. No fim do seu mundo. E todos nós teremos um fim do mundo, com a nossa própria morte. O Apocalipse não é universal. Isso não vai acontecer. O mundo não vai acabar. Pode ser que a raça humana acabe. Pelo andar da carruagem não vai demorar muito. Mas isso não tem nada a ver com Deus, nem com ira de Deus e nem com vinda de Messias. Isso tem a ver com ganância nossa e com a nossa falta de conversão. Então Jesus dizia, falava, realmente, quando você partir daqui, quando você fizer a sua experiência da morte, da passagem, o mundo para você acabou. Assim como para muita gente hoje o mundo está começando, está nascendo, para as outras tantas o mundo está acabando. E aí? Acaba tudo? Morreu, acabou, virou pó? Não. Aí você tem a completude do reino de Deus, porque aí você vai contemplar Deus face a face. Ou seja, o jeito correto de dizer, teologicamente falando, é
O reino de Deus é um aqui e agora, porém um não ainda. Entende? O reino de Deus é uma realidade imediata, para hoje, para já, aliás, para ontem, não é? Mas ele só vai se completar no dia que você fizer a sua passagem, a sua Páscoa. Então esse negócio de entender o advento como uma espera da volta de Jesus está errado. O advento não é uma espera no sentido de esperar, de cruzar os braços e falar, bom, então eu não vou fazer nada. Porque no tempo de Jesus já tinha quem fizesse isso, viu? Você encontra isso nas epístolas. E Paulo uma hora fala isso, fala, escuta, tudo bem, vocês querem esperar a vinda de Jesus, estou aqui, vão trabalhar. Eu cheguei a dizer isso, porque se você não trabalha, ninguém é obrigado a te sustentar, não. Até Jesus voltar, você trabalhe, que ele te encontre trabalhando, então, e não de braço cruzado. Então essa espera que nós devemos ter, não é a espera de alguém que cruza os braços, mas é a espera no sentido de esperançar. E tem dois tipos de esperança, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem a esperança que simplesmente espera, e tem a esperança que faz acontecer. É o que diz o Leonardo Boff, um teólogo brasileiro. Excelente. O Leonardo Boff diz isso. Esperança, a verdadeira esperança é aquela que causa mudança. Então, por eu ser alguém que tem esperança na humanidade, por eu ser alguém que tem esperança no reino de Deus, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou e faço. Eu não fico esperando que Deus faça por mim. Eu sei que eu preciso levantar todo dia cedo e ir para a luta. Não é isso? E encarar a vida com fé. E não ficar esperando que Jesus volte, ou que venha o Apocalipse, não é? ou que eu seja arrebatado. O pessoal fica assistindo muito esses filmes americanos de alienígena e fica achando que é o Independence Day, não é? Então eu vou subir, e aí faz até a playlist, não é? Para ir ouvindo. É ridículo, gente, tem que rir, mas tá vendo? É assim que o povo é ensinado. E o mundo, hein? Deixa o mundo assim mesmo. Esse mundo não tem mais jeito. Vamos rezar, vamos orar, vamos para a igreja, porque pelo menos a gente vai ser arrebatado. E os que ficam no mundo vão ser condenados. Nada disso. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus disse que o reino de Deus acontece no mundo, na criação de Deus. Por quê? Porque Deus não criou o mundo e nem o universo para ser destruído. Seria uma grande contradição de Deus, não é? Para pensar. Seria uma grande contradição de Deus criar esse universo tão maravilhoso, tão amplo, que a gente não sabe nem as dimensões disso. Criar um mundo tão bom para ser destruído, só na cabeça de gente doente. Assim como Deus não criou a gente para a morte, seria uma coisa totalmente sem sentido. Isso não sou eu que digo, não, são os filósofos. Os filósofos dizem isso. Se não existe Deus, então isso aqui não tem sentido nenhum. A gente está aqui por acaso, somos um acidente da matéria, e um dia a gente vai morrer e acabou. É isso? É disso que se trata? Jesus fala, não. Deus não te criou para a morte, Deus te criou para a vida, e para a vida eterna. Só que essa experiência aqui é para você já fazer valer a pena o que é a vida. É você sentir a vida e cuidar da vida. Cuidar do mundo, cuidar do próximo, cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Isso é o reino de Deus. Aí acontece o reino de Deus, nas pequenas coisas do mundo, e não na destruição do mundo. Olha que contradição. Aí você tem um sistema que é o capitalismo, que destrói o mundo, destrói a natureza, destrói a cabeça do ser humano, faz a gente se enxergar como inimigos uns dos outros, como coisas a serem usadas e descartadas, e está tudo certo. Está tudo certo. Por quê? Porque o nosso mundo não é daqui, não é? A gente tem que ir para um outro mundo. Quando Jesus fala que o meu reino não é desse mundo, ele está querendo dizer o quê? Que não faz parte desse sistema. Não é que é então outro planeta, uma outra dimensão. Não é isso. O reino de Deus tem que acontecer aqui. Não acontece, eu posso. Então que a gente possa pensar sobre isso. O que significa o advento? Essa espera é cruzar os braços? Por que nós estamos nos preparando de novo para celebrar o Natal? É para lembrar que um dia Jesus foi criança?
É para lembrar que um dia Jesus nasceu? É para montar um presépiozinho e ir lá se benzer no menino Jesus? Isso é muito pouco. A liturgia é uma memória, é um símbolo para nos remeter a uma obrigação nossa. A começar pela própria Eucaristia. Por que a gente faz o símbolo da Eucaristia aqui? Para a gente entender e lembrar que a gente tem que partilhar o pão lá fora, não é isso? A Eucaristia é a partilha do pão. E a gente faz isso simbolicamente na missa, na celebração, na ceia, para lembrar que lá fora a gente tem que fazer isso. Partir o pão. Por que a gente escuta o Evangelho? Para lembrar que a gente tem que viver o Evangelho. Então tudo isso aqui é um símbolo que nos remete à vida. Não pode ficar só aqui. Não é isso? Então eu não posso simplesmente me contentar com isso. Vamos nos preparar para o Natal. Para cantar a musiquinha do Natal, para cear no Natal, para dar presente um para o outro, fazer amigo secreto, não é? É isso. Tudo bem fazer isso. A gente faz isso, né? Mas não é só isso. Tem que ser algo a mais. Perfeito? Para que nós possamos realmente nos preparar para essa vinda de Jesus. Mas aonde, hein? Na minha consciência e no meu coração. Amém? Então vamos ficar em pé. E vamos professar nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus.